23 de maio, Graça Comum. A graça comum é o favor universal que Deus concede a todos, tanto crentes quanto incrédulos. Embora a graça de Deus seja geralmente associada a seus poderosos atos de salvação, Deus mostra sua benevolência a todas as pessoas por meio da sua graça comum. Uma das áreas em que a graça comum atua é a das provisões físicas de Deus para sustentar a vida humana. Manifesta-se na provisão de comida, água, abrigo e outras necessidades básicas para a existência. Ele faz nascer o sol sobre o mal e o bom e faz chover sobre o justo e o injusto. Outra área é a capacidade humana de cumprir um mandato cultural. Aos portadores de sua imagem, Deus deu a responsabilidade de construir a civilização por meio da procriação e da vocação. Pela graça comum, os seres humanos têm os dons e talentos necessários para o cumprimento desse mandato. Essa graça comum manifesta-se em capacidades intelectuais, habilidades artísticas, habilidades atléticas, habilidades ligadas ao exercício da profissão e muito mais. A consciência humana é outra manifestação da graça comum. Paulo afirma que os gentios demonstram que a operação da lei está inscrita em seus corações, enquanto sua consciência testemunha e os seus pensamentos conflitantes ora os acusam, ora os defendem. Pela graça comum, todos conhecem os princípios básicos do certo e do errado e são considerados moralmente responsáveis por seguirem os ditames de sua consciência. Outra área em que a graça comum atua é a de estruturas sociais, como a família e o governo. A graça comum se manifesta nas habilidades relacionais, parentais e filiais que permitem o desenvolvimento de famílias amorosas, carinhosas e apoiadoras. Deus é o Pai de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. O governo humano é outra estrutura que promove a prosperidade da sociedade. Cada nação, tribo, clã e comunidade tem algum tipo de governo que é divinamente estabelecido. Não há autoridade que não venha de Deus e as que existem foram ordenadas por Ele. A graça comum se manifesta em leis justas, tratamento justo, proteção contra danos, restrição do mal, punição do erro e a promoção do bem. A graça comum de Deus se manifesta em toda parte, mas não necessariamente na mesma medida. Consequentemente, graça comum não significa na mesma medida para todos, mas estendida a todos. Tampouco significa mundana. Ela é tudo menos banal e corriqueira, como se vê nas colheitas abundantes, nos avanços médicos, nos gênios artísticos, nas famílias amorosas, nas iniciativas globais contra o tráfico humano e muito mais. Como essa doutrina é ensinada com pouca frequência, não há grandes erros associados a ela. Ainda assim, negligenciá-la é um erro, assim como é um erro confundir a graça comum com a graça salvadora. A graça comum deve estimular duas respostas. Embora sejam indignos de Deus, os incrédulos, experimentando seu favor, serão movidos a buscar o provedor da graça comum e, depois, a abraçar o evangelho por meio da graça salvadora. Em Romanos 2,4, Paulo diz: desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que o objetivo da bondade de Deus é conduzir-te ao arrependimento? Já os crentes, experimentando tanto a graça salvadora quanto a graça comum, embora não merecedores de nenhuma delas, darão graças a Deus por suas bênçãos generosas.